comunidades quilombolas. E esse Maranhão é um dos estados do país que mais tem negros, né, relacionado à nossa população. Nós temos muitas comunidades quilombolas, e entre elas as que estão inseridas na área do centro de lançamento de Alcântara. Nós temos também aqui um outro caso aqui das comunidades quilombolas que estão às margens da BR-135. E também como é que a secretaria está tratando. Ó, nosso secretário chegou, vamos agora conversar com o nosso Igualdade Racial, o secretário Gerson Pinheiro. Vamos aqui aguardar aqui. Agora sim, chegou aqui. Boa noite, Marcos Davi. Boa noite a todos. Está nos ouvindo bem aí? Ouvindo bem, agradeço ao convite, agradeço a todos aqueles que estão nos acompanhando. Estamos aqui à disposição para começarmos nosso bate-papo. Ô, Gerson, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, você ter feito esse convite nesse momento tão especial, né, que o Brasil, ele, vamos dizer, se viu livre, né, há um tempo, no dia 13 de maio, né, de um dos momentos assim mais a gente menos quer lembrar, que foi a questão da escravidão, né, o que acontece no nosso país, né? No dia 13 de março a gente comemora, entre aspas, né, essa abolição. E eu começo perguntando para o senhor, certo? Como é que está o trabalho da Secretaria de Igualdade Racial, especialmente nesse momento aí da pandemia do Covid-19? As ações estão continuando normalmente? Não normalmente, Marcos, e todos aqueles ouvintes que estão conosco, que nos acompanham através do Instagram, não normalmente porque as condições impostas pelo vírus, né, fizeram com que todo mundo tivesse que sair da normalidade e se preparar para o enfrentamento. O que recai pesadamente sobre as comunidades quilombolas, sobre a população negra, porque nós estamos em uma nação que ela teve como origem da sua formação social a Casa Grande e a Senzala, não no sentido de Freire, de uma boa relação, mas no sentido conflituoso mesmo. Uma casa grande, tirando proveito, né, da escravidão, e pós-escravidão, a nossa sociedade se organizou, mantendo os filhos dos donos escravos com os grandes latifundiários, principalmente num estado como o Maranhão, e comandantes das grandes economias. Então, o país não é estruturado, era para abrir espaço para a população negra. Então, a gente já vem numa luta constante, tentando trabalhar políticas públicas que resgatem isso. Aí nós temos exemplos importantes, como foi a criação da lei de cotas, né, no estado do Maranhão. Já havia uma lei de cota nacional. Também, que diz respeito à saúde, nós instituímos uma saúde da população negra, né? Então, saúde da população negra no estado do Maranhão, e a gente vinha nesse processo de implantação. Então, quando vem o coronavírus, nos pega desse processo, e nós não paramos a secretaria, nós liberamos aqueles que tinham problema, tinha algumas hipertensão, pessoas com diabetes, pessoas idosas, pessoas de cabelo branco. A gente liberou para ir trabalhar de casa. Então, todo o meu corpo de funcionários está trabalhando a partir de casa e encaminhando as políticas. Então, nesse sentido, assim como todo o governo do estado do Maranhão, o trabalho, na verdade, é ampliado, porque você tem que acompanhar toda essa nova demanda, dar encaminhamento, e os ataques às comunidades quilombolas, os ataques à população negra de matriz africana, eles não cessam com a pandemia. A pandemia vem só se sobrepor a isso. Então, na verdade, aumenta, né, o nosso trabalho. Gerson, a gente fala muito em comunidade quilombola, né? Sempre está ligado às questões do negro. A gente pode ter uma ideia de quantas comunidades quilombolas que receberam a certificação da Fundação Palmares existem aqui no nosso estado? No Maranhão, 816 comunidades já tinham recebido a certificação até o final do ano passado. Também nós temos um número que é do IBGE, que vai além das certificações, e o IBGE nos informa que já estamos com mais de 2.000 comunidades
quilombolas no estado do Maranhão. Algumas dessas comunidades, elas fazem parte de grandes territórios. A gente tem um exemplo ali em Vargem Grande, né, onde nós temos o território da Rampa, com o Piqui da Rampa, Rampa e várias outras comunidades. Temos muito esse exemplo aí em Itapecuru, onde nós temos territórios grandes, como de Monte Belo, como de Santa Rosa dos Pretos, como de Filipa. Nós temos também em Alcântara, onde Alcântara é um grande território, né, com mais de 260 comunidades. Então, nós temos muitas comunidades já com uma situação de organização mais avançada e que terminam contribuindo, né, para que a gente possa fazer com que as outras comunidades também possam participar desse processo de certificação, e não só isso, mas da busca também do direito ao território, direito à terra também. Você falou um detalhe aí, antes de a gente entrar em alguns temas, mas é importante a gente falar essas questões. Você até citou ainda há pouco a questão dos direitos, né, que já foram adquiridos ao longo desse, uma forma até de restituir, né, toda essa situação que foi ocorrida com os negros, que muitas vezes chamam de os escravos vieram para o Brasil. Os escravos não vieram para o Brasil, não foram trazidos. Foram pessoas normais, livres, né, digamos assim, pessoas livres, né, que viviam em seus países e foram trazidos à força para o nosso país e foram escravizados aqui. Né? Então, essa questão de os escravos vieram para o Brasil, não. Eles eram pessoas livres, né? E hoje o Brasil tem um grande débito, né? Tem um grande débito com essa comunidade negra, né? E uma delas foi a conquista das cotas, né? Em concursos, em faculdades, né? Você acha que isso ainda é pouco? Ainda falta ainda alguns pontos a serem restituídos a essas comunidades? Olha, falta muito, não só para as comunidades quilombolas, como para toda a população negra. Se você observar, e daí o motivo da lei de cotas no serviço público, é uma minoria de médicos que é negra, é uma minoria de professores universitários negros, é uma minoria de juízes de direito negros, é uma minoria de secretários de governo negros, mesmo no governo democrático, como o governo de Flávio Dino. É uma minoria, é quase impossível você encontrar um ministro do governo federal negro. Ministros do Supremo raríssimos. Quando aparece um, se torna folclórico, pela raridade. Então, isso demonstra que ainda tem muito terreno para ser palmilhado. Ainda falta muita coisa. Nós estamos muito distantes ainda de resgatar a nossa dignidade. Como você disse, nossos ancestrais eram livres em suas terras, nas várias nacionalidades que tem na África, porque a gente às vezes fala na África pensando em um país só, são várias nacionalidades que, mesmo com a divisão imposta pelos Estados europeus colonialistas, mas a gente continua tendo várias nações na África com línguas diferentes, com formas culturais diferentes. Então, esse povo veio para o Brasil, não foi colocado junto com seu povo, ao contrário, foram misturados. Você trazia um escravo da região de Uganda, trazia um escravo da região de Angola, outro da região de Moçambique, da Costa do Marfim e tal, e misturava para poder direcioná-los ao Maranhão, à Bahia ou ao Rio de Janeiro, justamente para impedir que eles pudessem se comunicar. Então, os negros escravizados no Brasil, eles tiveram que usar a língua portuguesa para, através da língua portuguesa, resgatar a sua cultura e construir uma cultura de negros no Brasil a partir da sua herança de África. Então, tudo isso tem que ser resgatado, portanto, o trabalho da nossa secretaria ele é voltado nesse sentido. Eu costumo dizer que nós temos dois pilares de sustentação do povo negro no Brasil e na América como um todo, não só na América Latina, que é o quilombo e o terreiro. É o quilombo que traz a territorialidade, e o terreiro que traz não só as questões religiosas, mas a cultura também, a medicina, a forma de sobreviver com toda a resiliência que tem a população negra nesse meio que não lhe é fértil, que dificulta a sua sobrevida, que dificulta os seus passos. Então, como você pergunta, tem muita coisa por ser feita.
Por exemplo, a lei de cotas ela foi estabelecida por um prazo de 10 anos, já estamos com 5, e depois desses 10 anos ela vai ser reavaliada e nós vamos fazer um estudo, enviar para a Assembleia Legislativa e os deputados do Maranhão vão poder novamente avaliar se dão mais 10 anos, mais 20, para que a gente consiga avançar um pouco mais no resgate, né, da dignidade do povo negro e colocá-lo, aproximar suas condições das outras etnias que nós temos no nosso país, para que todo mundo, em pé de igualdade, possa dar sua contribuição cultural, sua contribuição dos conhecimentos, mesmo científicos, que tinha muitos conhecimentos científicos na África. Às vezes a gente fala da África e esquece que na África fica o Egito, esquece que na África ficam vários países de culturas milenares e que forneceram, né, muitas informações culturais a partir do Egito, passando pela Grécia, passando por Roma e chegando à Europa atual, o mundo atual. Então, muito, muito, muito se bebeu na cultura egípcia, na cultura africana. Eu quero aqui lembrar quem está entrando agora, nosso bate-papo. Nós estamos com o secretário de Estado de Igualdade Racial do Governo do Maranhão, o Gerson Pinheiro. Também queria mandar um especial aqui para a Clícia Jesse. Desculpa se eu estiver falando da pessoa errado, mas é Clícia Jesse, ela é gestora, Jesse, de Igualdade Racial de Bacuri. Bacuri, a Clícia lá do Bacuri. Um abraço, minha amiga Clícia. Conheço. Até estranho a gente ver uma Secretaria de Igualdade Racial dentro de um município do Maranhão. Não é muito comum essa secretaria, né, Jesse? São poucas, nós devemos ter aí cerca de 8 secretarias de igualdade racial, mas nós temos gestões em 70 municípios. Às vezes o município não tem uma secretaria, mas tem um departamento, tem um secretário adjunto. Então, a pasta está em aproximadamente 70 municípios do Maranhão. E nós temos um sistema estadual de PI, né, de promoção da igualdade racial, que nós chamamos, e nós reunimos periodicamente esses gestores municipais. Fizemos aí na última quinta-feira uma reunião com os gestores, uma reunião muito boa, com mais de 50 pessoas, onde a gente pôde tratar desses temas que nós estamos tratando aqui e do enfrentamento à pandemia. A partir daí nós recebemos demandas, né, e a Clícia estava presente nessa sala virtual, e a partir daí nós trouxemos demandas e também informamos, né, as comunidades, através dos gestores municipais, o que vem fazendo a secretaria e a luta que nós estamos tendo junto às secretarias parceiras, junto a parceiros da iniciativa privada e buscamos também o governo federal. Nós acabamos de ter uma reunião com a secretária nacional de Igualdade Racial, a Sandra Terena, né, que é indígena de origem, e também fizemos uma boa discussão com ela e temos tratado de algumas políticas com o governo federal a partir da Secretaria Nacional de Igualdade Racial. O Matheus aqui, ele parabeniza aqui o governo do Maranhão, né, pela questão do avanço, né, que houve na política de igualdade racial no nosso estado. Eu queria entrar agora num tema, Jéssica, que é muito debatido já desde 1983, quando o Maranhão recebeu, né, a notícia que iria sediar uma base de lançamento de foguetes, né, o famoso Centro de Lançamento de Alcântara, né? E de lá pra cá, essa questão vem se arrolando, vem se passando, ficou um tempo parado com os governos anteriores, né? E agora vem muito forte nessa questão da base do lançamento de foguetes, certo? E a gente sabe que muitas comunidades, né, negras, quilombolas, foram retiradas daquela área e colocadas em colônias agrícolas, né? E há uma grande, né, digamos assim, uma grande revolta e indignação daquelas comunidades que acham que foram afetadas ou não foram devidamente ressarcidas com os impactos. E com essa assinatura agora, né, a assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, agora com o governo norte-americano, certo? Eles estão reavendo isso daí, né? Como é que está essa situação? Inclusive, teve uma missão, já quem fala sobre isso, né? Teve uma missão a Uru, né? Que na Cayena, na Guiana Francesa, não lhe vi, me disse dessa vez que você depois estava presente nessa combinação. Não estava presente. Como é que está toda essa questão aí, dessa questão do lançamento de Alcântara com as comunidades quilombolas, esses impactos? Olha, como você frisou, né, a base de Alcântara é uma iniciativa do governo federal,
ocupando a península, né, de Alcântara, onde estão a maior parte das comunidades rurais quilombolas daquele município, quase a totalidade. E a base hoje está instalada numa área de aproximadamente 9.000 quilômetros quadrados, e a pretensão é estender essa área a 20.000 quilômetros quadrados, que ocuparia todo o litoral leste, toda a Baía de São Marcos, o litoral voltado para a Baía de São Marcos, litoral leste de Alcântara. E é importante iniciar dizendo que o governo do estado do Maranhão é contra qualquer remoção ou quaisquer iniciativas e empreendimentos dentro dos territórios quilombolas, sejam eles os de Alcântara ou de qualquer região, sem que se cumpram as determinações da legislação brasileira e da legislação internacional que versa sobre o tema. Principalmente a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que trata dos povos indígenas e dos povos tribais, nos quais estão incluídos os povos quilombolas, que exige que quaisquer empreendimentos dessas áreas, desses territórios, só possam ser feitos mediante consulta prévia, elaborado juntamente com os membros da comunidade, e que, ao final da consulta, tenha a aceitação da comunidade, respeitando seus direitos culturais, seus direitos de propriedade, seus direitos religiosos. Então, essa é a postura do governo do estado do Maranhão, em relação ao Alcântara, em relação a outros territórios que possam estar sendo afetados, né, pela iniciativa privada ou mesmo pelo governo federal, nesse sentido. Separar a questão do acordo de salvaguarda nacional da questão da remoção das comunidades. Nós acreditamos, nós defendemos que é importante que tenha uma base de lançamento no Maranhão, é importante para o país e é importante para o desenvolvimento do Maranhão, e avaliamos que é possível se instalar essa base sem ter que remover as comunidades. Já existem propostas nesse sentido, né, propostas até vindas do próprio governo federal em outras épocas, onde se pudesse fazer corredores de acesso e que as comunidades pudessem chegar até a área de praia, que é o maior problema, porque essas comunidades elas vivem da pesca e da agricultura. Então, na hora que você as tira do litoral, você termina trazendo, dificultando, termina contribuindo com o genocídio dessas comunidades. Então, há outros caminhos. Se consultarem as comunidades, se o governo federal conversar com elas e discutir com elas, porque pelo que nós temos ouvido também da população negra de Alcântara, das comunidades, eles querem dialogar. Eles nunca se negaram a dialogar com o governo federal. Então, essa é a defesa que faz o governo do estado do Maranhão, né, e através da Secretaria de Igualdade Racial, da Secretaria de Direitos Humanos, nós temos feito várias reuniões, temos ido a esse debate, temos tentado construir caminhos para a resolução de questões como essa de Alcântara. Isso nos surpreendeu, né? É a resolução número 11 de 2020, que foi tirado pelo grupo criado pelo governo federal para tratar da expansão da base, e nós imediatamente reunimos com as entidades representativas da comunidade, e não só nós enquanto executivo, mas membros também do Ministério Público, da sociedade civil, e até membros do Judiciário. E foi encaminhado para o governo federal e a preocupação, e nós recebemos a informação do governo federal, duas questões. Uma é que não fosse feita nenhuma intervenção sem essa consulta prévia, da qual já falei, e segundo, que nenhuma intervenção fosse feita nesse período em que nós temos que colocar todas as nossas energias para combater a pandemia. E aqui, falar em pandemia, eu já gostaria de me solidarizar, né, que já perdemos uma quilombola, a informação que chegou até mim, uma companheira do quilombo Jacareí dos Pretos, aí na cidade de Catu. Então, minhas condolências à família e a todos os quilombolas de Catu. Temos aproximadamente 20 quilombolas
a última informação que eu tenho, já atingidos, né, já pela Covid-19, e temos uma grande preocupação nesse momento, porque, por desobediência às orientações da Secretaria de Saúde do Estado, às orientações da própria Organização Mundial de Saúde, algumas pessoas aproveitaram os feriados e até a quarentena para se deslocar para as comunidades, para se deslocar para o interior. Então, nós estamos vendo agora que nós estamos nesse período de lockdown, né, de bloqueio total em São Luís, que começa a aumentar a contaminação por Covid-19 nas comunidades. Então, é uma grande preocupação nossa. A gente deve aprofundar um pouco mais sobre esse tema, né? Eu terminei adiantando, mas já só para adiantar isso, né, que a gente está também com essa preocupação. Gerson, você falou um detalhe bem interessante, eu não tinha analisado por esse lado, mas eu vejo aquelas comunidades quilombolas da região de Alcântara, como toda a região da Baixada, elas muito ligadas à questão da pesca, né? Que ali é muito cheio de praia, de rio, mas muito cheio da pesca. E a base de Alcântara está muito próxima ali do mar, muito próxima dali. Então, eu acredito que as comunidades quilombolas que foram remanejadas viviam essencialmente da pesca, né? Sim. E pelo que o senhor falou, eles não são contra a base, né? Eles querem que a base aconteça até pelos dividendos que ela vai ocasionar, mas eles querem que eles sejam, tipo assim, colocados em uma área onde eles possam ter uma vida produtiva como era antes. Eu creio que é o diálogo que eles querem ter, pelo que eu entendi. Eles querem ter um diálogo, eles, a gente quer uma área para se trabalhar, para se possa ter uma vida digna, como a gente tinha naquela localidade. Aquele diálogo é mais ou menos esse. Seria eles querem ter o diálogo e a lei obriga o Estado a dialogar com eles. O Brasil é signatário desse acordo internacional. E você sabe, toda vez que o Brasil se torna signatário de um acordo nacional, esse acordo ganha força de lei, né? Ganha força de lei, infraconstitucional, então é lei. E esse acordo, ele é de, me parece que de 98, 1998, esse acordo. Então, várias leis brasileiras, várias legislação já foram aperfeiçoadas a partir da Convenção 69 e a partir do artigo 68, né, da Constituição Federal, né, que dá aos quilombolas o direito ao território onde viveram seus ancestrais e eles permanecem. Então, nós temos toda uma legislação que dá o direito. Então, não só é interesse deles de dialogar, mas eles querem e exigem, na verdade, que seja respeitado esse direito inerente às comunidades quilombolas. Falando agora da questão para quem entrou agora, nós estamos conversando com o secretário de Estado de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro. Estamos dialogando sobre a questão das comunidades quilombolas e os impactos, né, do Covid-19 e alguns temas ligados à comunidade quilombola. E eu vou começar agora a tratar do tema continuar com o tema base de Alcântara, mas falar sobre a missão, né? O ministro, né, Pontes, né, Marcos Pontes esteve aqui, inclusive eu fui na reunião que ele fez ali no Centro de Convenções. Lá foi montada uma missão do governo federal com o governo do estado, e eles foram até aqui em cima da Caiena, na Guiana Francesa, né, na base de Purru, para conhecer o modelo, né, modelo de lançamento, numa base europeia, certo? Para que de lá eles pudessem, né, pegar experiências positivas, né, conhecer os impactos negativos e fazer um planejamento específico, certo? Como é que foi essa missão? Eu vi que o senhor não estava presente, mas como é que foram os resultados? O que pode ser trazido de positivo? O que pode ser melhorado para que esses impactos eles sejam minimizados aqui no nosso estado? Olha, o governo do estado criou duas comissões. Uma mais voltada para a questão econômica e para a questão dos acordos internacionais, e outra mais voltada para o trato com as comunidades de direitos humanos e tal, dessa segunda que nós participamos, né, juntamente com um grupo de deputados federais que faz parte da comissão, né, na Câmara Federal, que faz esse debate. Então, nós participamos dessa segunda comissão e depois, em reunião governamental, nós tratamos das duas questões, né,
do que foi o relatório das duas comissões. Então, a postura do governo é essa, que qualquer investimento, qualquer ações que sejam feitas, elas têm que ser discutidas, inclusive na questão econômica. Se vão ser feitos, se a base de Alcântara é tão importante, e por conta da economia que ela possibilita, nós sabemos que Alcântara está a menos de 2 graus do Equador, e tem um azimute, que é o espaço que permite a gente enxergar entre 2 obstáculos na Baía de São Marcos, ou seja, tem uma abertura na Baía de São Marcos que você não encontra em outro lugar do mundo. Então, isso possibilita o lançamento de artefatos, de quaisquer, assim, artefatos os mais modernos possíveis e até de grande peso, porque tem uma economia também de combustível. E a economia do combustível, ela traz economia em 2 sentidos. Primeiro, porque é menos combustível que você gasta, e depois, porque ao diminuir o combustível, você possibilita a ampliação da carga útil. Vamos que uma nave suportasse aí 10 toneladas, mas ela levava 6 de combustível. Se ela vai só com 3, então você tem espaço para mais 3 toneladas de carga útil. Então o lucro é muito grande. O acordo de salvaguarda... Eu analisei aqui, a economia dos Estados Unidos vai ser em torno de 260 bilhões de dólares. Outra coisa, o acordo de salvaguarda internacional, ele não é para os Estados Unidos lançar artefatos a partir do Maranhão. Ele é para qualquer empresa privada ou qualquer governo, inclusive o brasileiro, lançar artefatos que tenham peças norte-americanas. Porque às vezes o Brasil não fez um acordo com os Estados Unidos para entregar a base dos Estados Unidos. A base é brasileira e os Estados Unidos ou qualquer país do mundo, com um acordo de salvaguarda internacional, adquiriu o direito de lançar artefatos que tenham peças norte-americanas. E hoje, quase todos os artefatos que vão ao espaço têm peças norte-americanas. Daí a necessidade do acordo de salvaguarda. É aí que eu disse no início que se separa a necessidade do acordo da forma como vai ser implantada, expandida a base de Alcântara no Maranhão. Então, separando essas duas coisas, para ficar bem entendido para nosso povo, estou vendo aqui já muitos quilombolas entrando aqui na nossa live, companheiros dos municípios. Então, a gente tem feito esse debate e estamos à disposição para continuar avançando e acompanhando, o debate que é feito com o governo nacional para resguardar os direitos das nossas comunidades, do povo negro do Maranhão. Inclusive, o Mauro Dial ali falou aqui que pede que a presença mais dos gestores municipais junto a essa missão. Não sei se já existe, vai ser colocado nessa segunda fase, como o senhor falou, mas ele pede a presença de gestores municipais juntamente com essa missão, especialmente os gestores daquela região da Baixada, ali, Alcântara, Timão, isso. Toda ela próxima ali, certo? Eu estava vendo aqui, Gerson, nas nossas pesquisas, que a base ela deve gerar algo em torno para o nosso país de 5 bilhões de dólares anuais, né? E parte dessa divisa, certo? Ela vai ser aplicada no nosso estado, né? Mas a gente não pode trocar dinheiro por vida, até porque vida não tem dinheiro que pague, né? Então, o diálogo que você busca, realmente, você está colocando, buscar o diálogo entre os partícipes, entre os gestores federais, municipais, estaduais e as comunidades quilombolas. Fala que é exemplo de como foi feito lá na base de Caiena, pegar aquele modelo de lá e ser implantado aqui, com os menores, mitigar, fazer uma mitigação, certo? E aí minimizar esses impactos. Então, vocês estão falando que já está nessa segunda fase, nessa abertura do canal de diálogo para se achar uma solução. Haja vista que o acordo já foi assinado com os Estados Unidos, foi assinado no final do ano, com os Estados Unidos, inclusive algumas regras que eram colocadas no passado, como restringir a entrada de brasileiros na base, a proibição ela foi retirada, vai passar a ser restrito, ou seja, algumas pessoas licenciadas, autorizadas, vão poder entrar, seja ela de qualquer país, certo? E você já colocou isso bem claro.
Você já colocou isso na tela. Vai ter uma base, digamos assim, para o Brasil comercial, onde quem quiser lançar seu foguete vai ter uma economia maior de combustível, uma altitude mais rápida e resultados, claro, mais específicos. Né? Então, acredito que logo após essa pandemia passar, né, se tudo passa, esperamos que isso passe logo, esse canal de diálogo ele volte com as comunidades. O que eu gostaria também, Marcos Davi, de deixar claro, estou vendo ali o Danilo Moreira entrando na nossa conversa. Gostaria... Tem muita gente, né? Pois é. Deixar claro que o papel do governo do Maranhão, portanto, o papel da Secretaria de Igualdade Racial, é de buscar o diálogo, de abrir canais para o diálogo, de conversar, né? Porque não é da competência do governo do Maranhão a instalação da base, é de competência do governo federal. Agora, nós somos uma Secretaria de Igualdade Racial, nós somos um governo democrático, um governo onde a maior parte dos nossos integrantes, desde o governador, tem origem na luta do movimento social, ou como militante do movimento social, ou como advogado, que era o caso do governador. Foi nosso advogado nos ferroviários, quando eu fui diretor do sindicato, né? Você lembra desse período? Então, são pessoas que são do meio, né, do movimento social e que sabem lidar, né, com as pessoas e, ao mesmo tempo, sabem dialogar com o poder. Então, o nosso papel é esse. Não é o Estado que vai ter o poder de autorizar, de deixar de autorizar, de intervir no processo, porque isso é de competência do governo federal. Agora, sobre a questão econômica, foi discutido pela essa equipe, que foi lá, inclusive composta por parlamentares, por pessoas do governo federal, Ministério Público, que o lucro adquirido com as ações dentro do território de Alcântara, ele terá que ser dividido através do modelo tipo HORTS, com o Estado do Maranhão, com o município de Alcântara e, em especial, com as comunidades que são donas do território que está sendo utilizado. Que são donas do território. Então, vamos valorizar aqueles que são donos daquilo que vai dar muito lucro para muita gente grande, né? Então, esse é o nosso papel, né, em relação a esse debate da questão de Alcântara. Bom, para quem entrou agora, mais uma vez eu estou lembrando que nós estamos conversando com o secretário de Estado de Igualdade Racial, o Gerson Pinheiro. Nós estamos falando sobre a questão das comunidades quilombolas e os impactos, né, gerados especialmente essa questão da base de lançamento de Alcântara, e vamos entrar agora no outro tema, que é a BR-135, né, um dos maiores e principais corredores, né, de tráfego, de exportação do Maranhão, uma BR que liga o São Luís aos outros continentes e especificamente aos outros estados, né, e vem se prolongando e se postergando um problema muito grande, que é a duplicação. Nós estamos com trechos praticamente intrafegáveis, né? Parte de campo de perícia, que foi feito recentemente, já está boa parte deteriorado, e as obras estão paradas, né? Paradas porque está faltando um diálogo, um acordo, pelo que se sabe, entre o DENIT, né, o Salvo, você vai explicar melhor, certo? Com as comunidades quilombolas, especificamente naquele trecho ali entre Bacabeira e Santa Rita, que tem muitas comunidades quilombolas ali, certo? Ali tem o Cariongo, tem o Jaibara dos Rodrigues, Pedrinhas, enfim, várias comunidades ali que a BR vai passar praticamente no meio. E o conflito não foram consultadas, né? As obras já foram, inclusive, licitadas e estão suspensas pelo Ministério Público Federal. Fala um pouco a respeito disso, secretário, para explicar como é que está esse impasse, né? A que ponto como é que a gente pode resolver isso? Pois é, Marcos, eu inicio dizendo aos nossos telespectadores que a postura do governo do Estado do Maranhão em relação aos atingidos pela duplicação da BR-135 é a mesma que eu terminei de tratar em relação ao Alcântara. Então, tanto que a licença prévia dada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ela é restritiva. Foi uma licença onde já ficou dito pelo governo do Estado que só pode avançar nas obras à medida que receber o aval
das comunidades quilombolas, através da Fundação Cultural Palmares, que é o órgão federal que tem competência para encaminhar essa consulta prévia. Porque tem que ser feita a consulta prévia, na forma que eu expliquei há pouco, para quem está chegando agora, é na forma da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, né, que dá direito aos quilombolas a uma consulta, onde eles participam desde a elaboração dos ritos da consulta, e que eles tenham assertiva, aceitem, né, que seja feita a expansão. Lá se repete também, os quilombolas não são contra a duplicação da estrada, eles compreendem a necessidade da estrada, mas eles não podem aceitar que se chegue jogando barro dentro das comunidades e ocupando sem consultá-los. Então, aí também nós fizemos essa intervenção, tivemos o apoio de alguns deputados federais, aí eu posso citar o deputado Bira, o deputado Márcio Gerri, né, que tem conversado conosco. Eu acabei de fazer uma conversa dessa com o deputado Bira e com as comunidades, né, onde a gente discutia a questão, e colocando que saiu uma notícia há uns 15 dias que o governo federal iria reiniciar as obras. Então, imediatamente, as comunidades nos procuraram e se reorganizaram para fazer essa discussão, e o Ministério Público entrou, né, com a Justiça Federal e também parlamentares, e saiu a decisão de que estaria suspensa quaisquer ação, né, do DENIT na região enquanto durar a pandemia. Esta é uma questão. A outra é que não terão ajuda, não terão apoio do governo do Estado do Maranhão, do executivo do Estado do Maranhão, para quaisquer reintegração de posse nesse período de pandemia. Essa também é outra garantia que o governo dá. Então, nesse período, qualquer ação desse tipo não terá o apoio do governo do Estado. Uma outra questão também é que o próprio Ministério Público Federal já entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, dessa vez não restringindo somente o interior das comunidades, mas aceitando a assertiva das comunidades, do movimento social, de que um território quilombola vai além do local das casas. Então, enquanto você não fizer essa consulta, não dá para saber nem até onde a obra vai atingir as comunidades. Então, é preciso que se faça essa consulta. Portanto, o que está embargado nesse momento é quaisquer ação nos territórios de Bacabeira, Itapecuru, Bacabeira, Santa Rita, Itapecuru, Arari, Poço de Arari e Miranda do Norte. Então, toda a área que é atingida nesse trecho, ela não pode, Arari não, é Miranda do Norte realmente, ela não pode ser feita nesse momento. Eu lembrei aqui das estações do trem. Eu sou ex-maquinista, me lembrei aqui das estações do trem. A gente sabe dos impactos. A ferrovia Carajás, quando ela saiu de São Luís para ir para Paraupeba, ela passou por comunidade quilombola, passou por comunidades indígenas, cortou cidades, né? Mas eu vejo que foi feito um grande trabalho, a audiência, eu acompanhei isso na época, acompanha até pouco tempo atrás, audiências públicas junto com a comunidade, a Vale, inclusive, tem um papel social muito forte com as comunidades quilombolas, tem áreas específicas para trabalhar com comunidades quilombolas, com comunidades indígenas. Há um diálogo, há uma participação. Né? Eles entendem que houve um impacto, a comunidade entende que tem a ferrovia, mas eles são, de uma certa forma, compensados. Existe uma compensação. Foi feito um PBA, né, um plano básico ambiental, e em cima disso foi feito todo um trabalho, né, e até hoje está lá, que a ferrovia está lá. Então, eu acredito que não é porque é comunidade quilombola, né, porque é indígena, né, porque é terra de branco, é terra de vermelho. Ninguém pode chegar e vou botar minha areia aqui, passar meu carro e pronto. Né? Então, realmente tem que ter esse diálogo, que fico feliz em saber que está parado por enquanto, até que se resolva todo esse imbróglio aí, para que possa realmente conhecer o traçado. Talvez eles não conheçam nem o traçado, como é que vai ser feito o traçado da rodovia, conhecer esse traçado, até onde vai chegar, como é que vai ser feito isso, e minimizar esses impactos. Eu acho que
tudo na vida tem que ter um diálogo, até o nosso relacionamento pessoal com a nossa esposa, com nossos filhos, Claro. tem que ter um diálogo, né? Acho que é bem por aí. Pois é, então os conflitos sempre acontecem, né, quando você faz intervenções no quintal dos outros, né? É claro, você citava aí a questão da Vale. Alguns conflitos foram resolvidos, outros ainda permanecem. E eu tenho acompanhado também. Mas a Vale dialoga, né? Eu tenho acompanhado também. Os conflitos permanecem, mas é preciso dialogar para ir resolvendo, para ir caminhando, fazer compensações, ver como é que você trata com as comunidades, como é que você lida com essas questões. Então, é essa que é a necessidade urgente, né, de que se dialogue, para que a gente possa resolver a contento, tanto para as comunidades quilombolas, como para a população do Maranhão em geral, que precisa da duplicação. Que precisa da duplicação como forma de diminuir, inclusive, o número de acidentes que nós temos na região. A gente pode ver, por exemplo, quando você vai passar dentro de uma cidade grande, onde tem indústrias, onde tem equipamentos públicos, você dá um jeito de desviar a estrada, né? De fazer um arrudeio, e tal, principalmente estrada de rodagem, que isso não é tão difícil. Por que nas comunidades quilombolas isso não é possível? Tem que passar por cima das casas. Então tem que conversar, tem que buscar caminhos, né? E tem algumas atitudes que às vezes a gente não entende. Eu gosto de questionar um pouco aquele viaduto ali de Bacabeira. Um troço assim estranho, né? Colocar ali um ET no meio da cidade, impedindo que o vizinho da esquerda veja o da direita, que sabe. Então, mudou ali culturalmente, né, a cidade vai ter que mudar a praça, mudar de lugar. Então, eu acho que isso é tipo de obra que se faz sem dialogar com a comunidade. E não pode mais, o Brasil não pode continuar assim. Tem que modificar esses procedimentos. Gerson, já estamos chegando ao final aqui da nossa live. Quero agradecer muito a sua participação, o seu diálogo. Eu acho que a gente, enquanto formador de opinião, enquanto jornalista, tem que ter esse papel social, informar, né? E ser um agente, né, participativo das comunidades, abrindo esse diálogo. Eu conheço já o senhor há bastante tempo, né? Como você já citou, eu sei que você é uma pessoa aberta a diálogo, uma pessoa coerente, uma pessoa sensata. Sei que a Secretaria de Igualdade Racial está em boas mãos, né? E queria abrir aqui o espaço para o senhor fazer as suas considerações finais, falar sobre o trabalho agora, especialmente nessa época de pandemia. Como vai ser o trabalho pós-pandemia? Eu vejo que todo mundo, né, vai pisar o pé no acelerador, porque muitos projetos foram parados, muitas ações tiveram que ser finalizadas, né, e retornar depois com o pé no acelerador. Queria agora as suas considerações finais, secretário Gerson. Marcos, eu quero me dirigir a toda a população do nosso estado do Maranhão, em especial as comunidades quilombolas de matriz africana, ao povo negro do Maranhão, dizer para eles que a Secretaria de Estado da Igualdade Racial, com toda a nossa equipe, está trabalhando dioturnamente. Nós temos feito reuniões constantes, né, com os gestores municipais, com as lideranças das comunidades. Temos recebido as demandas que nem sempre a gente consegue dar uma resposta merecida, mas a gente está lutando para que tenha como minimizar um pouco. A gente tem muita demanda para ser resolvida. Que durante a pandemia, a gente sabe que a nossa estrutura de governo tem que se voltar prioritariamente para o combate direto à Covid, né, para as questões de saúde, e aqui eu quero parabenizar todos aqueles que trabalham na área de saúde. A gente tem que se voltar para impedir que o desastre seja maior do que está parecendo, né, por irresponsabilidade de alguns setores governamentais do nosso país. Dizer para eles que nós estamos aqui trabalhando e que eles podem recorrer pelos canais que eles já conhecem, né, da Secretaria, e que a Secretaria da Igualdade Racial está em contato direto, né, com o governador, com os secretários, vários secretários de Estado, e que as nossas ações são conjuntas, que temos conversado também com os prefeitos, para que aqueles municípios, principalmente os municípios que estão mais distantes de São Luís e com grande quantidade de quilombos, que nós sabemos que vamos ter muita dificuldade, mas nós temos os centros regionais e o governo do estado tem os hospitais regionais, os macro-regionais, e à medida que
a pandemia vai se deslocando para o interior do estado, o governador vai olhando mais de perto, né, porque hoje está mais concentrada na ilha, mas à medida que vai se deslocando também, para que se dê as condições de que os problemas sejam resolvidos também para o povo do Maranhão que está nesses municípios. Agradecer muito pelo seu convite, agradecer muito a todos aqueles que estão nos acompanhando, que aguentaram essa hora de conversa nós aqui, e dizer que nós estamos à disposição do Mundo Passaporte, o companheiro Marcos Davi, e de toda a imprensa do Maranhão para esclarecimentos e para mostrar o que a gente está conseguindo fazer e também o que nós não estamos conseguindo, para que a gente possa também ter a ajuda de vocês para fazer da melhor forma possível, da forma mais democrática e da forma mais debatida, construída com o nosso povo. Muito obrigado, boa noite para todos. Gerson, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer ao senhor, né, por ter aceito o nosso convite nessa semana tão especial, como eu disse no início, né, que a gente comemorou, e entre aspas, a abolição da escravatura, esse passado negro, né, da história do nosso país. Né? Temos, né, enquanto brasileiros, de uma forma geral, um débito com essa comunidade, né, que veio para cá trazida à força, todos escravizados aqui. A gente sabe que os impactos, né, e os preconceitos, a gente não pode tapar os olhos, ainda existem. No início da conversa nossa, o senhor falou muito a questão do negro ocupar os espaços, né? E a gente tem muita gente que, o negro, quando ele é pedreiro, quando ele é vendedor, quando ele é uma profissão, digamos assim, que menos remunerada, ele é tranquilo. Mas quando você vê o negro juiz, o negro médico, o negro ministro, ele já é visto como, infelizmente, ainda é algo que ainda existe até hoje. Né? Infelizmente, né, ainda existe até hoje, e a gente precisa realmente dialogar com todas as etnias, com todos os gêneros, com todas as classes. Eu acho que sem diálogo a gente não consegue avançar. A gente não consegue avançar sem diálogo dentro de casa e virar fora. Né? Então, eu quero realmente agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite. Estamos aqui à disposição. O programa Mundo Passaporte sempre está à disposição da comunidade, seja ela qual for, seja de qual lado for. Nós estamos aqui para informar, para esclarecer, para especialmente dirimir dúvidas. Né? Essa nossa conversa vai estar disponível, né, a partir de amanhã pelo canal do YouTube. Quem quiser assistir ela inteira, quem chegou por assistiu só um pedaço, é só acessar o nosso canal do YouTube, Mundo Passaporte, ou acessar o nosso portal mundopassaporte.com.br. Vai estar disponível lá para consulta, para informações, e estamos aqui, né, nos colocando à disposição e torcendo para que o grande arquiteto do universo nos proteja, nos abençoe, e que a gente saia dessa pandemia, né, mais fortes, mais revigoradas, especialmente com a proteção do nosso Senhor lá em cima. Gerson, muito obrigado de coração, muito obrigado a todos, e até a nossa próxima live. Obrigado, Gerson. Axé.